Pessoal, vamos trabalhar agora com relação à edição de informações aqui no nosso Google Apresentação. O que nós podemos fazer? Eu vou inserir aqui um novo slide, até para a gente começar a definir algumas questões. Eu vou excluir também o primeiro, deixar apenas o segundo, para a gente poder encontrar a fonte ideal para o nosso título e também para o nosso texto. Tá? Então, aqui seria, vou até colocar aqui um exemplo de texto, Exemplo de edição de texto. E o nosso título. Eu vou até colocar um pouquinho para baixo, para que a gente possa inserir aqui no meio, buscar também, posteriormente, por paleta de cores. Mas, primeiramente, vamos para o nosso título. Então, a gente pode, por exemplo, ajustar a nossa fonte. Então, de fonte, vocês podem perceber que tem várias fontes aqui disponíveis para nós. Contudo, a gente pode incluir outras fontes. Lembrando que o acervo do Google é gigantesco. Lógico, ele mostrou aqui para nós aqui uma nova janela, inúmeras fontes. Mas só para vocês terem uma noção, se a gente vier aqui digitar Google Fontes, abrir uma nova aba, se observar aqui, ó, Google Fontes, por buscar por fontes aí, vocês vão observar a quantidade de fontes aí que tem disponíveis. Então, até dispensa comentário aqui para falar o quanto que isso é completo, Estamos fazendo uma barra de rolagem aqui, mas olha, então, disponibilidade de fontes é o que não faltam aí para vocês. Mas a gente pode vir aqui e selecionar. Vamos supor que eu quero usar essa fonte, a Poppins, por exemplo, para o nosso título. Então, a Poppins vai ficar no nosso título. E para o nosso texto, vamos supor que nós vamos utilizar um outro tipo de fonte. Vamos para mais fontes aqui novamente. Vamos colocar aqui, por exemplo, a Holloway. Já está marcada para nós também, Então, a Holloway para nós, Vamos aqui, agora a gente busca, Ela já está incluída aqui para nós. Vamos buscar aqui a Holloway. Está aqui. Vamos usar, por exemplo, a Holloway em semi-negrito. Trabalhar com esse tipo de fonte. Então, nós definimos aqui a nossa fonte, tanto para o título quanto para o texto. Vamos colocar aqui para nós. E vamos agora definir a nossa paleta de cores. Para a nossa paleta de cores, vamos digitar aqui novamente, uma busca, Vamos colocar aqui paleta de cores, uma nova aba. Vamos, por exemplo, acessar essa paleta de cores, O gerador de paleta de cores gratuito. Tem vários, tá, pessoal? Sinta-se à vontade para buscar aquele que mais lhe agradam aí com relação à parte de design aí de cores, de paleta. Então, tem aqui algumas populares aqui, Então, tem vários tipos de paletas. Vamos entender que vamos supor que nós vamos utilizar essa paleta de cores aqui, Então, vamos clicar em ver paleta. Pode ser que a gente não use todas. Vamos usar, por exemplo, essas 3 primeiras cores. Então, por exemplo, eu vou copiar o código. Você pode observar que tem uma hashtag aqui e o código dessa cor. Aqui tem, inclusive, o copiar. Então, vamos copiar o código dessa cor. Ele está copiado para de transferência. Retornemos aqui para a nossa apresentação. Vamos aqui agora em formas, inserir uma nova forma. Então, nós temos aqui, tá vendo? O ícone forma, ou pode clicar em inserir também, mas vamos aqui pelo ícone direto. Então, temos formas aí. Vamos inserir, por exemplo, aqui um retângulo com cantos arredondados. Então, vamos clicar aqui. Vamos criar o nosso retângulo aqui, ou quadrado, como preferir. Detalhe, se vocês segurarem a tecla Shift, ele vai fazer um quadrado perfeito. Então, vou segurar Shift aqui e fazer um quadrado perfeito para ele. Aqui a gente já colocou uma cor padrão aqui para nós, só que nós queremos colocar aquela cor específica que a gente acabou de copiar lá na paleta de cores. Para alterar a cor, basta selecionar aí a forma. A gente clica aqui sobre cor de preenchimento. Temos várias cores aqui pré-definidas, inclusive o gradiente. Contudo, a gente quer uma cor personalizada. Nós vamos aqui em adicionar a cor. E aqui nós temos o campo hexadecimal, que é aquele código que nós copiamos lá na paleta de cores. Vou colocar um Ctrl V aqui, e ele vai selecionar exatamente aquela cor para nós.
Voltando aqui, lembrou da nossa paleta de cores? Vamos copiar a nossa segunda cor? Então, retornemos para cá. E vamos agora inserir uma outra forma. Então, vamos clicar em forma, formas novamente. Vamos escolher agora o nosso triângulo. Se a gente começar fazendo nosso triângulo, lembra, se a gente não utilizar o recurso do Shift, ele permite qualquer proporção, mas se colocar o Shift, ele vai ser um triângulo perfeito para nós. Então, está aqui o nosso triângulo. Vamos setar para ele a cor do preenchimento. Vamos adicionar aqui. Vamos adicionar lá o nosso código novamente. Dá um OK. Ah, não gostei muito dessa cor, né? Eu vou usar 3 cores. Vamos adotar para nós 3 formas aqui. A gente pode voltar aqui na paleta. Vamos supor que eu não vou usar essa segunda. Vou usar, por exemplo, essa terceira aqui. A terceira cor. Então, vamos copiar. Volta para cá novamente. Clica sobre. Adiciona mais uma cor. Copia e cola o código. Temos aqui a cor do preenchimento. Vamos para mais uma forma? Clica aqui, forma. Vamos agora inserir agora um círculo aqui, né? Ou um oval. Então, oval, se a gente não usar o Shift, se segurar o Shift aí, ele vai virar um círculo perfeito para nós. Note que ele já entende, né? E já calcula o tamanho próximo, na verdade, o tamanho exato das outras figuras. Ele trava ali para nós. Então, vamos voltar aqui, travou. E a gente pode colocar ele no mesmo nível aqui, inclusive, né? Então, deixou o nosso círculo bonitinho aí. Detalhe, a gente pode inserir cor de uma outra maneira. Então, vamos que cor do preenchimento, nós temos aqui o conta-gotas. Então, posso escolher uma cor personalizada de algo que nós estamos visualizando aqui, ó. Posso escolher esse amarelinho, posso vir aqui escolher a cor da paleta. Então, se eu clicar aqui, ele vai ser da mesma cor, né? Mas, contudo, como nós temos a paleta de cores aqui, vamos adicionar a cor da paleta. Escolher a última aqui. Vamos trabalhar com 3 cores, né? Dentro do nosso layout aqui. Vamos colar aqui. Lembrando, ó, temos aqui novamente aqui, ó, escolher a cor personalizada. A gente pode clicar aqui e selecionar uma determinada cor. Ainda nas formas, né? A gente pode clicar sobre a forma e tem a cor aqui da borda. A gente pode escolher uma cor da borda, né? Por exemplo, verde, enfim, né? Aumentar a espessura da borda, né? 16, por exemplo, estão percebendo? Escolher o tipo, né, da borda, pode escolher um pontilhado, né? Tá vendo? Não ficou muito legal, né? A gente pode voltar com Ctrl Z aqui, né? No original, inclusive, vamos deixar sem borda. Vamos clicar aqui. Sem borda para nós aqui é transparente. Então, é transparente. E a gente pode simplesmente fazer o mesmo com os demais, né? Vamos deixar transparente. E transparente. E aí nós podemos, por exemplo, criar um novo slide aí, né? Criar um novo slide. Só que eu quero ele do tipo layout, né? Com título. Vai ser o nosso primeiro slide. Então, vou colocar um layout com título aqui. Vamos dar um nome para a nossa apresentação, por exemplo, inteligência artificial. Ok. Vou colocar, por exemplo, aqui os princípios da IA. Ok. Como a gente pode fazer agora para otimizar a questão do textual nosso? Então, o nosso textual aqui, ele é do tipo Poppins, né? A gente pode simplesmente vir aqui copiar a formatação, né? Ou pintar a formatação, clicar aqui sobre inteligência artificial e trazer a nossa fonte, né? Claro, a gente pode aumentar aqui para dar um aspecto interessante. Mas perceberam? A gente trouxe do nosso layout original. Podemos fazer o mesmo com o nosso texto de edição. Aí está com Holloway, vamos pintar também aqui o tipo de formatação nosso, né? E vamos lá para os nossos princípios. Escolar, né? Está menor aqui, então a gente pode, né, aumentar, por exemplo, aqui. Lembrando que nós temos todo o processo de edição aí, podemos colocar ele, por exemplo, centralizado. E podemos já personalizar, por exemplo, a nossa cor de fundo, né? Então, alterar nosso plano de fundo. E vamos escolher, por exemplo, aqui, na nossa cor, vamos usar as nossas cores personalizadas, mas vamos usar como gradiente.
né? Então vamos vir aqui em mais e vamos escolher, por exemplo, o início da nossa cor personalizada. Só dar 2 cliques aqui e selecionar. Então vamos, por exemplo, usar primeiro aqui a nossa cor personalizada 1 e lá no final, a nossa última cor personalizada. Vamos adicionar uma nova aí. Não pegou do final aqui. Então no final aqui, vou retornar aqui. Então no primeiro aqui nós vamos usar a nossa primeira cor. E na última, a nossa última cor personalizada, né? E vamos supor que no meio a gente quer adicionar a terceira cor com aquele roxo que nós tínhamos, que já está cadastrado aqui nas cores personalizadas. E aí nós temos a visualização do nosso plano de fundo, inclusive podemos escolher se ele é linear, se ele é radial, ângulo, né? Nós vamos deixar ele dessa maneira. Vamos dar um OK aqui. Então, concluído. E claro, nós podemos formatar o texto aí da maneira que desejarmos, né? Por exemplo, a gente pode vir aqui selecionar o texto e, por exemplo, trocar a cor dele, né? Vamos colocar aqui um cinza claro aqui, colocar ele em negrito, para ver como que vai ficar. Idem, né? Para o nosso subtítulo aí, podemos escurecer um pouco a questão da cor e observar como que ele vai ficar. Né? Escureceu mais um pouco aqui. Mais um pouco. Acho que estava nessa cor aqui. Então, mais um tom acima aqui. Né? E temos aí o nosso resultado. E tem algo interessante que pode ser feito. Se a gente quiser, por exemplo, esse slide está na apresentação. Né? Então, lembrando que ele é só um rascunho do nosso layout, né? Do nosso template. A gente pode clicar com o botão direito e vir aqui pular slide. Né? Então ele vai ficar oculto aí para a apresentação. Lá. Pulando, lá. Pulado no modo de apresentação de slides. Né? Então ele vai começar a partir desse slide aqui, será o primeiro. E esse aqui é o nosso modelo, nosso rascunho de cores aí. Outra questão que nós temos também é a questão do alinhamento. Então, por exemplo, vamos supor que você começou a escrever e o alinhamento estava, né, dessa maneira. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, nós temos aqui centro da página. Temos centro da página horizontalmente. E se clicarmos novamente, temos centro da página verticalmente. Ele vai exatamente para o centro da página. Isso ajuda bastante aí, principalmente questão de imagens que você queira centralizar, enfim. Eu vou chegar ali um pouquinho para cima por conta do nosso subtítulo, né? Mas fica aí a questão de mais uma opção que nós temos aí junto ao Google Apresentações. E nós podemos, por exemplo, agora criar um novo slide, né? Vou mudar o layout dele aqui para um layout com duas colunas. Vamos trabalhar com 2 colunas, né? Nesse sentido. Vamos lá. Né? Então, aqui a gente pode simplesmente fazer, por exemplo, colocar aqui ó, os princípios. Aí, né? Aqui de um lado, por exemplo, histórico, abordagens, né? Idem. A gente pode vir aqui, né? Lá no nosso título, né? Copiar nossa formatação. Vir aqui, colar nossa formatação. Opa, não copiou. Então, copia a formatação aqui. Pega nossos princípios, idem para o nosso texto de exemplo, copia a formatação, volta, copia aqui. Né? Se ele consegue copiar o objeto como um todo. Não pegou o objeto, acho que pegou outro objeto aqui. Vamos pegar esse aqui. Pegou o objeto, tranquilo. Vamos aproveitar aqui já para alterar o nosso plano de fundo. Vamos utilizar uma das cores aí. Vamos utilizar, por exemplo, essa primeira, né, a cor personalizada. Vou colocar um concluído aqui. Podemos inserir imagens, né? Inserir imagem. Vamos fazer uma pesquisa na web. Vamos trabalhar, por exemplo, aqui com inteligência artificial, né? Inteligência artificial. Vamos trazer uma determinada imagem para cá. Vamos escolher alguma imagem que não seja presente aqui. Pode ser essa. Trazer ela para cá. Vamos trazer uma segunda também. Se tem alguma outra imagem interessante aqui para nós. Pode ser essa aqui. Vamos trazer ela para cá também. Está copiando.
diminuir aqui para a gente poder visualizá-la. Idem com essa também. E tem um detalhe aqui, ó, nas nossas formas, a gente pode selecionar a imagem, vir aqui em formas e deixá-la, por exemplo, oval. Perceberam? Posso diminuir o tamanho dela, por exemplo, aqui. Posso vir na outra imagem, marco ela também, né? Venho aqui em formas e podemos deixá-la, por exemplo, né, com os cantos arredondados. Então, nós temos aí duas características que podem ser executadas aí. E vamos supor que agora eu não quero mais criar um novo slide, eu quero copiar esse segundo slide. Eu posso vir aqui, ó, botão direito, posso copiar, ou Ctrl C, e posso vir aqui, botão direito, em colar. Então, fiz uma cópia daquele slide anterior. O que a gente poderia fazer aqui, por exemplo? Sei lá, a gente poderia vir aqui, vamos alterar algumas situações dele, né? Vamos deixar aquela centralização, né, do lado direito. Vamos excluir, por exemplo, esses dois, o primeiro tópico aqui, excluir essa imagem também, né? Aqui a gente falou de princípios da IA, né? A gente poderia alterar aqui características, tá? Escolhendo o texto aqui para a gente popular a nossa características da IA. Podemos, por exemplo, alterar somente esse plano de fundo, né? Então vamos lá, alterar apenas esse plano de fundo. Escolher já uma pré-definida para nós aí, dentro da nossa paleta, né? Podemos trocar, por exemplo, a cor da nossa fonte aí. Então vamos colocar aí um cinza claro aí. Vamos fazer mais uma prática aí com a nossa imagem. Vamos escolher, por exemplo, essa imagem aqui. Vamos ampliar, deixá-la do tamanho do nosso slide. Vamos usar, por exemplo, a nossa forma aqui de paralelogramo, né? Vamos pegar ele todo para a esquerda. Ok. Vamos colocar alguma borda nele aqui. Vamos trabalhar com uma borda, um cinza mais claro aqui. Aumentar um pouquinho o tamanho dessa borda também, uns 8 pontos. E vamos, inclusive, ver como que ficou na apresentação. Vendo como é que já está dando um outro aspecto para nós, né? Viu as características, né? E usando também um pouco aí da criatividade, dos recursos, né? Como que o resultado que a gente consegue aí com o nosso slide. Vamos para mais um recurso aí, né? Para isso, eu vou copiar aqui um texto aqui, por exemplo, de abordagens. Dar um Ctrl C. Vem aqui dar um Ctrl V. Só para popular esse texto aqui para nós. A gente pode vir aqui, por exemplo, em ferramentas, né? Vou colocar aqui, ditar as anotações do apresentador, mas a gente vai poder usar esse texto, a gente vai recortar depois dele, tá? Então, ditar. Claro, permite, né, o seu dispositivo aí. Vamos clicar aqui para falar. Aprendizagem de máquina. Beleza. Já está o texto aqui para nós embaixo, tá vendo? Nas anotações, mas eu vou tirar ele das anotações. Vou dar um Ctrl X aqui para recortar e um Ctrl V aqui para colar ele aqui para nós. Então nós temos aqui mais um texto, né? E vamos, por exemplo, mais um aqui. Processamento de linguagem natural. Beleza. Então vamos criar mais um aqui. Vou trazer esse texto para cá. Vamos criar mais um. Mais um, então, aí, né? Vamos para sistemas especialistas. Ok. Trazer ele para cá. Detalhe, a gente pode, né, dar uma organizadinha aqui, né? A gente pode utilizar ou aquele alinhamento vertical e horizontal que nós temos lá, né? Ou simplesmente, né,
tentar ajustar ele na mão e ele vai mostrando as âncoras para nós aqui, tá vendo? Se a gente posicionar aqui mais ou menos no centro, ele indica para nós que ele está posicionado ao centro, né? E assim por diante com relação aos demais, né? Vamos chegar um pouquinho para baixo aqui. A gente pode selecionar os três, né? Shift, seleciona os três aí. Vou deixar ele nesse ponto aqui, está ok para nós. Já vamos aproveitar, trocar a fonte, né? Está selecionado os três aí. Vamos colocar ele também na mesma cor do título, tá? Ok. Vou fechar aqui a questão, né, do microfone, né? A gente pode deixar ele mais alinhado também aqui, né? Com os demais. E nós podemos utilizar vários recursos, né, pessoal? Por exemplo, nas formas, você pode ver que tem equação, por exemplo. A gente pode usar, por exemplo, o símbolo de mais aí, né? Lembrando, Shift ele vai deixar igual por inteiro aí. Então, vou trazer o nosso mais para cá. E escolher, por exemplo, as cores lá da nossa paleta. Né? Podemos vir aqui nas cores, escolha da paleta. Vamos tirar a questão aí das bordas, né? Então, nós temos aí mais uma opção, tá vendo? Para a gente sair do tradicional, por exemplo, né? A gente poder trabalhar de uma maneira mais fluida aí. Observem, né? Vou fazer até a apresentação para vocês aí, como que já muda bastante a questão do nosso layout. Já adiantei, criei mais um slide, né? O objetivo agora é inserir um vídeo. Então, vamos supor que a gente vai inserir um vídeo do YouTube, né? Vamos pegar, inclusive, um vídeo aqui, né? Que faz parte aí da informática aplicada, aí, da quinta geração de computadores, né? Porque a gente precisa do link, né? A gente precisa, na verdade, aqui, de copiar esse link, voltar lá para a nossa apresentação. A gente pode aqui inserir, vamos colocar vídeo e copiar o nosso vídeo aqui para a nossa URL, tá? Então, colocou aqui, ele vai fazer a pesquisa, o vídeo está aqui para nós, né? Então, pode ser um vídeo do Google Drive também, né? Ele vai buscar por outros vídeos aí. Você pode buscar na sua pasta ou vir aqui mandar pesquisar pelo vídeo na internet. Então, nós vamos inserir esse vídeo. A partir desse momento, o vídeo aí foi inserido. E chegamos agora à quinta geração de computadores, que significa... Então, se a gente pode colocar aqui, terminar em, pode começar num determinado trecho, enfim, né? Tem várias opções aí. A posição, né? Você vai ter sombra projetada, enfim, né? Tem inúmeras situações aí que a gente pode trabalhar aí com relação ao vídeo também. Né? Inclusive, se a gente for na apresentação aí, vai mostrar aí para nós. Ó. E chegamos agora à quinta geração de... Mais um exemplo. Vamos para um diagrama. Então, inserir, diagrama. Vamos escolher esse primeiro de grade, depois vocês podem ficar à vontade para testar os demais aí. Um de grade, olha quantos exemplos nós temos, né? Então, vamos supor esse aqui. Então, temos um interessante aí, ó, tá vendo? Então, a gente pode utilizar aí, completar as informações, né? Então, inúmeras situações que a gente pode fazer com relação... Eu coloquei organograma aqui, né? Mas na verdade é diagrama. Tá? Quantos níveis, é a cor que define aí, né? Então, a título nosso de exemplo aqui, nós estamos trabalhando com o padrão, mas depois vocês podem ajustar as cores da nossa paleta. E para encerrarmos, vamos trabalhar com a imagem, né? Vamos lá em inserir, imagem, vamos pesquisar na web. Vamos trabalhar com uma imagem futurista novamente, né? Imagem futurista. Ok. Vamos achar alguma imagem futurista aqui. E podemos, por exemplo, selecionar essa imagem, inserir. Vamos aumentar aqui, para deixá-la o tamanho do nosso slide, da nossa apresentação. Centralizá-la um pouquinho aqui. Podemos clicar agora com o botão direito em cima dessa imagem e escolher opções de formatação. Para, por exemplo, diminuir o brilho dessa imagem. Então, vamos diminuir bastante o brilho dela aí. Para que possamos, por exemplo,
trazer um texto para frente dela. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, um texto da inteligência artificial. Vamos Ctrl+C nele aqui. E aqui dá um Ctrl+V em cima da nossa imagem, né? Podemos aproveitar aqui e centralizar o nosso texto. E com isso, a gente pode inclusive conferir, né, na apresentação nossa o resultado final, né, da nossa inteligência artificial, né, trabalhando aí com a formatação de imagens, né. Claro, quando vocês clicam aqui em cima da imagem e nas opções de formatação, existem inúmeras, né? Tem sombra projetada, texto alternativo. Vocês fiquem à vontade para fazer todos os testes para conferir novos resultados de acordo com a criatividade. E com isso, meus caros, nós encerramos, né? A gente falou um pouquinho aí sobre a questão de formatação de imagem, nós falamos sobre diagrama, nós falamos sobre inserção de vídeos, falamos sobre os tipos de fórmula, as características, também os símbolos que podem ser inseridos. Trabalhamos com a questão também de gravação de voz, que a gente pode aproveitar para criar o nosso conteúdo e otimizar também o desenvolvimento do texto. Trabalhamos a questão das nossas formas, a gente pode definir formas aí arredondadas, né? Formas retangulares. Trabalhamos a questão do slide de título e também a questão de trabalhar com o layout, né? O nosso layout a gente definiu dentro de uma paleta de cores. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado e até um próximo vídeo.